quando estava aqui no Brasil, no final dos anos 80, no meio dos anos 80, eu cheguei para o meu orientador, né? E falei, ó, doutor César, eu estou fazendo minha tese olhando um neurônio de cada vez. O cérebro tem dezenas de bilhões. Eu preciso estudar redes, né? Tinha lido Gold mais ou menos, né? Ele falou, eu sei onde você tem que ir para fazer isso no Brasil. Eu falei, uau! Tem um lugar no Brasil? Estou há um ano procurando um lugar, vou graduar agora, daqui 6 meses. Ele falou, chama-se aeroporto. Você vai para o aeroporto, vai para os Estados Unidos e acha um maluco. E eu achei um maluco, né? Achei completamente pirado. Porque era uma coisa na época... Era uma coisa que se considerava tecnicamente muito difícil, quase impossível de fazer. Você registrar os sinais elétricos de centenas de neurônios, não um, como 99% da área fazia. Em animais que estavam se movendo, que estavam livres para interagir individualmente ou em grupos, né? Tecnicamente era um esforço muito grande e os neurocientistas não eram chegados em tecnologia, em engenharia, né? E era uma mudança conceitual que talvez fosse o obstáculo mais difícil. Porque todo mundo tinha uma quebra de paradigma muito uma quebra de paradigma, porque todo mundo tinha um love affair com o neurônio. O neurônio era, né? Então tinha o neurônio que reconhece face, o neurônio que reconhece não sei o quê, o neurônio motor, o neurônio sensorial. Quer dizer, a gente, de uma certa maneira, projetava a nossa crença do que o cérebro faz para o cérebro. E o cérebro não estava nem aí conosco. Exato. Ele não está nem aí com as nossas, né, introspecções ou projeções antropomórficas, né? O cérebro funciona do jeito que ele funciona, né? E aí o Dr. César falou, você tem que encontrar um doido que compre a sua ideia. E eu já contei isso várias vezes, mas eu mandei 52 cartas para os maiores neurocientistas do mundo. Tive 50 recusas. Porque ninguém estava indo nessa linha? Ninguém estava afim de fazer esse barato. Era muito arriscado, né? Você entra numa área dessas... Pode ser um beco sem saída? Pode ser um beco sem saída. Você põe sua carreira... em risco, né? Porque você vai... É como o cara que jogou no Palmeiras, de repente fala... vou jogar no Corinthians. Tá vendo? É um beco sem caída. Tá vendo? Eu trato bem os convidados, já tomo uma porrada dessa. Eu vi vindo já o chute. Podia evitar. Tomei um chute na cara agora. Você levantou e ele cortou. Levantei e ele cortou. Não, mas é verdade. É um beco sem saída. A sua carreira pode terminar ali. Mas é que hoje, claro, isso parece totalmente lógico, mas era tão arriscado mesmo na época. Não, tanto é que quando eu e o meu grande amigo, que foi esse louco que me aceitou, numa universidade bem pequenininha na Filadélfia, eu tive uma proposta da Yale, de um cara famosíssimo, que é meu amigo até hoje. Ele queria fazer, mas ele queria que eu começasse mais tradicionalmente no sistema olfatório, registrando neurônios únicos, no sistema olfatório da salamandra. Eu pensei comigo, vi a salamandra, dei uma olhadinha na salamandra, no laboratório dele. Fui na Yale, dei uma... Imagine, para quem vinha da onde eu vinha, né, da Bela Vista, com um pequeno pit stop em Moema, do grupo Napoleão de Carvalho Freire, ser convidado pelo neurocientista mais famoso da Yale University, né? Que eu publiquei meu livro agora pela Yale, e ele fez o comentário do livro, depois de 40 anos, foi sensacional isso. Ele tá velhinho, mas é um homem, eu admiro profundamente ele, né? Ele falou, não, vem pra cá, você começa mais tradicionalmente, você tá vindo do Brasil, você precisa aprender um monte de coisa, e aí a gente vê se dá pra fazer. Aí eu fui no cara mais jovem, 30 anos mais jovem, Filadélfia, um lugar pequeno, o cara vira pra mim e fala, amanhã nós começamos. Eu falei, Jesus Cristo, é aqui. Tem um cara mais louco do que o tio Dema, né? Olha. Né? Eu voltei pro Brasil, morrendo de medo, fui falar com o Dr. César, ele falou, e aí? Gordon Shepherd te aceitou? Eu falei, aceitou, me ofereceu emprego e tal. Emprego não, posição de pós-doc, né? Ele falou, e você vai pra Yale quando? Eu falei, não, eu vou pra Filadélfia. Ele falou, não. Não fazia sentido pra ele. Ele quase morreu, ele quase teve um ataque cardíaco, né? E ele era um italiano de Roma, daqueles caras, né? Ele ia de gravata todo dia pro laboratório, terno. O cara sensacional, mas era alemão, germânico e italiano, tá? Sei. Ele virou pra mim, você tá maluco? Imagine, você vai pro cara, o cara começando a carreira num lugar desconhecido, Hahnemann University, quem conhece esse lugar? Eu falei, bom, ninguém conhece, mas é um lugar onde eu vou poder me aclimatar ao sistema americano, que é extremamente competitivo, extremamente maluco. E se eu tiver errado, eu tenho 25 anos, 26 anos. Dá tempo ainda. Dá tempo de ir pro Yale. O cara não fechou a porta. Entendi. E o mais bacana foi que quando eu contei pro Gordon Shepherd que eu ia pra Filadélfia, ele falou, é a melhor decisão. Sério? Ele virou pra mim e falou, você é moleque, dá tempo de arriscar. Se não der certo, você me chama.
Olha só. Você volta aqui. E deu Então, certo. A né? intuição foi Não, era um correta. homem... Esse homem... Eu encontrei pessoas pelo mundo científico, encontrei muito casca de ferida que eu gostaria de não encontrar mais, mas eu encontrei gente absolutamente sensacional. E o Gordon Shepard, anos depois, me encontra num meeting, né? Que é esses meetings da Sociedade Americana, 40 mil neurocientistas, né? Ele sempre ia ver o que eu estava fazendo. Ele sempre dava uma paradinha para ver. Eu sempre esperava para ver o que ele falaria, né? Todo ano, né? E quando eu fui para Duke como professor assistente, ele virou para mim, num pôster que eu estava apresentando, ele falou: deu certo. Só isso. Olha só. Não falou mais nada. E não precisa, né? Não precisava, né? Mas deixa eu entender. Quando você vai para o Yale ou para essa que você... Como chama? Hahnemann. É. Você chega lá e você tem o que à sua disposição? Então, essa é outra diferença do mundo nosso aqui na época dos anos 80. Era uma das maiores crises da ciência brasileira na história. Essa aqui é pior que nós estamos passando nesse momento. Então você, né, não tinha dinheiro, não tinha... o Dr. César ainda tinha porque ele era um cara muito famoso, então ele tinha muito... O laboratório não faltava nada, tal. Mas era uma coisa assim, né? Você vivia... A gente brincava que a gente vivia seringa por seringa para terminar o doutorado, né? Eu chego lá na Hahnemann, lugar pequeno e tal. Quando eu chego lá de verdade, né, dia 20 de fevereiro de 89, eu entro no andar da fisiologia, ele abre a porta, eu já conhecia, né? É o laboratório dele, o John Chapin, né, que acabou de falecer, infelizmente, coitado. Ele vira para mim, abre a porta e fala: é seu. E o que é seu? O que era? Era a Ferrari, né? É? O cara, é como seu pai chegar para você e falar: olha, você tinha Tudo um que Volkswagen que eu tinha. Eu tinha uma Brasília, mas agora toma a chave aqui da Ferrari. Mas eu abri aquela porta, eu falei: não. Tinha tudo que você precisava? Tinha tudo, mas o mais divertido é o seguinte: 6 meses. Ele falou assim: olha, você começa, nós vamos fazer aquele plano seu, o plano que nós conversamos, daqui a 2 meses a gente conversa. Aqui no Brasil era todo dia, eu me encontrava, né? Ele te faz... Me chutou no lugar lá e 2 meses a gente vem. 2 meses passam, né? Eu me adaptando à língua, me adaptando à cultura. Não tem macarrão da avó, não tem Palmeiras, né? Uma coisa de louco. Os caras frio pra caramba na Filadélfia, o inverno do cão, né? O John chega pra mim assim e fala: sabe, eu notei que você economiza seringa, você faz agulha, você cauteriza de novo, você esteriliza de novo, você faz isso para economizar. Não, fica calmo, nós temos dinheiro. Mas a gente sabe como que é, né? Eu falei: não, esse é o Brazilian Way of Doing Science, né? O Brazilian método brasileiro. Bom, termina o primeiro ano, a gente vai fazer a reunião anual, porque ele não fazia muita reunião e os resultados eram explosivos, né? O que a gente descobriu em um ano foi... Em um ano já teve Não, foi. O meu primeiro trabalho como postdoc saiu na Science, né? Nossa. Que é a maior revista de ciência. Era, né? Hoje a gente discute isso. Para ver como era uma coisa bem inexplorada mesmo. Era, foi. E não foi nem na área principal. Foi um estudo paralelo para embasar o desenvolvimento tecnológico que nós tínhamos começado a fazer, que ia demorar mais tempo. Entendi. Tá? Aí o John vira assim para mim na reunião do laboratório com todos os outros lá, coreano, outro americano. O laboratório era pequeno, mas tinha gente do mundo inteiro. Vira assim para mim: Miguel, sabe aquele Brazilian Way of Doing Science? Eu falei: sim, aquele que você falou que não precisava. Ele falou: não, pode continuar, você economizou $20 mil pro laboratório. Os caras agora vão cobrar os outros. O cara ficou louco, né? Que eu tava salvando dinheiro de tudo que era lado, tava né? Sobrando dinheiro. Tava salvando, lugar. Porque não, era tudo feito como eu fazia aqui, medida, né? E no dia que... E o John era um gênio, né? Ele era um gênio, mas era um gênio desses gênios... Não só humilde, mas ele era um cara calado, ele era um cara muito bom, uma pessoa muito boa, mas ele não era um cara de sair arrotando, né? Mas ele era um gênio, né? Gênio não só intelectualmente, mas tecnicamente. Sim. Então ele manjava de eletrônica como eu nunca encontrei ninguém na minha vida, e ele manjava de programação. Um neurocientista programar como ele programava em computadores antigos, né? Os computadores que a gente trabalhou, ninguém aqui conhece, coisas que dava para você entrar dentro deles, né? Tão grande. E a memória era... Ele programava o nosso primeiro software de aquisição de dados, tinha 64K. 64. E era Kbyte. E era o state of the art da neurofisiologia. K. Quanto tem no celular aqui? Não é, cara, giga, né? Mega. Nem uma foto desse tamanho, né? Nem uma foto você poria aqui, ó. Não dá. Não. Mas ele era um gênio nesse sentido e casou. Nós casamos, foi o casamento perfeito, né? No sentido de que eu tinha que aprender tudo
E ele tinha muita paciência e ele era um cara que percebeu que eu ia mergulhar de cabeça, né? Mas como que é teu trabalho nesse começo? Você trabalha para responder alguma pergunta que você coloca? Ou Não, a pergunta era bem genérica. A pergunta é o que acontece quando você registra 50 neurônios simultaneamente, né? A atividade elétrica de 50 neurônios, não necessariamente só numa parte do cérebro, porque a gente foi o primeiro grupo a registrar em múltiplas partes do cérebro que se comunicam, num animal fazendo uma tarefa que é natural para ele, um comportamento muito comum. Em movimento. Livre. Foi a primeira vez que o ratinho estava andando. Porque a gente vê muito essas imagens de acendendo partes do cérebro. Na época, a maior preparação era animais anestesiados. O animal está dormindo começava lá. Assim. E você registrando o animal dormindo. Entendi. Né? E nós pusemos o animalzinho para fazer o que ele tinha que fazer. E foi uma revolução. Né? A hora que saiu o primeiro trabalho na Nature, foi um... Bom, eu tinha... Eu nunca vou esquecer, isso foi em 93, né? Eu tinha chegado em 89, levou 4 anos para construir todo o sistema eletrônico, né? Aprender a fazer. Como era? Eletrodos? Eram eletrodos, mas você tinha toda a eletrônica que ninguém tinha feito para registrar 50 células simultaneamente. Exato. Tem amplificadores, filtros, computador. É uma sequência enorme de passos que foi feito todo lá. Tudo lá. Nós não compramos da parede, do comerciante, não foi pela Amazon. Foi tudo desenvolvimento nesse lá. Laboratório. Porque não existia também. E eu, de repente, estava. O meu pai, porque era muito caro, né? Não dava para vir para o Brasil. Então, você telefonava uma vez por mês. Rapidinho. E meu pai perguntava: o que você fez essa semana? Eu falei: soldei placa. Ele: como é que é? Ele deu muito errado, né? Eu passei a semana soldando placa. Ele é um soldador, era para ser um cientista. Que eram os circuitos, né? Os circuitos que o John tinha desenhado, que eu estava montando junto com ele para a gente poder registrar. Né? E eu aprendi a fazer coisas... Não dava tempo de explicar, então não dava, 10 minutos. Era um soldador, não dava. Mas você tinha que fazer tudo. Tudo. Isso é bom, de certa forma, foi uma coisa genial. Porque eu era o único membro da equipe que tinha formação médica. E nós tivemos que criar uma neurocirurgia. Nós tivemos que criar um procedimento neurocirúrgico para fazer esses implantes que duravam meses, né? Depois o mesmo desenvolvimento... Não era só fora. Você tinha que pôr certos filamentos que são que nem cabelos, fios de cabelo muito fininhos, em diferentes regiões do cérebro. Mas era uma coisa que ninguém tinha feito. E ninguém tinha experiência cirúrgica. Né? O John ele era biólogo, mas ele não tinha formação médica. Né? Então eu tive que desenhar um protocolo cirúrgico que depois eu usei por 30 anos. E essa foi a grande vantagem também, porque quando nós chegamos nos meetings anos depois, os caras falaram: como vocês estão fazendo isso? Como vocês estão implantando 100 microeletrodos no... 100 micro? 100? Nós chegamos a implantar 2.000. Com ratos? Começamos com ratos, onde a gente implantava 48. Tá. Que já foi um absurdo, né? Mas nós chegamos a implantar, alguns anos atrás, o recorde ainda, 2.000, né? Com o mesmo método. Só sendo alterada a densidade, né, de eletrodos. Mas eu nunca vou esquecer, né? E tinha um cara muito famoso na minha época que eu estudei na Faculdade de Medicina no livro dele, imagina isso. O livro de fisiologia do professor Vernon Mundkessel, neurofisiologia. De né? repente está trabalhando. Não, de repente eu estou num pôster lá, imagina, eu estou num pôster em St. Louis. Nunca vou poder esquecer isso. No meu pôster lá, um pobre coitado pós-doc brasileiro, né? Vem vindo um homem assim, eu falei, o cara todo bem vestido, né? O cara era um aristocrata, né? Da Virgínia. E todo mundo usa uma plaquinha, né? Como a gente chama aqui? Um tag, com nome, né? Nome. E naquela época eu ainda tinha bons olhos, então eu fui olhando assim, quem é esse cara? Aí eu vejo Vernon Mundkessel, o cara que eu estudei o livro de neurociência na Faculdade de Medicina. Aí ele vira assim para mim: Dr. Nicolelis, what are you doing? O que você está fazendo, né? Eu falei: não, doutor, eu estava, né, completamente derretendo, né? Não, eu estou registrando, tal, fui falando, fui me entusiasmando, tal. E ele era um cara durão, esse cara destruiu carreiras em auditórios pelo mundo afora. Se ele levantasse e falasse: o que você está fazendo é bullshit, esquece. Pode esquecer, você acabou. Aí ele vira para mim no final sei lá quantos, 10 minutos, 5 minutos, e ter 10 minutos da atenção do Vernon Mundkessel nos anos 90 era, né? Impensável. Sei lá, no futebol é o Ademir da Guia, o Messi, vim falar com você: como é que você faz esse truque com a bola? É mais ou menos assim. Mais ou menos isso. E ele tinha o maior laboratório de neurociência do planeta, na Johns Hopkins, tá? E quem passava por lá tinha emprego em qualquer lugar do mundo. Aí no final desses 10 minutos ele olha para mim e fala: I'll keep an eye on you.
Eu vou manter o meu olho em você. Vou prestar atenção em você. Bom, eu contei isso pro John, contei para todo mundo que eu podia contar, né? E perdi contato, né? Bom, alguns anos depois, eu sou professor já da Duke University, né? Professor assistente, começo de carreira. Eu sou convidado para dar uma palestra na Johns Hopkins University, que era o topo do mundo naquela época, né? De lá tinham saído vários prêmios Nobel, né? E os caras me falaram o seguinte: olha, é o seguinte, o professor Vernon Mountcastle sempre faz a última pergunta. Então você vai dar a palestra, 1 hora, vão começar as perguntas, mas fique tranquilo, porque a última pergunta é demolidora e é dele. Mas ele já tá velho, ele vai falar um monte de absurdo, fique tranquilo. Te prepararam. Já me prepararam para eu acabar minha carreira naquele momento, né? Então eu dei a palestra. Já esperando já. Não, eu nem lembro o que eu falei, para ser honesto, porque eu olhava pro canto, porque ele sentava sozinho, lá no fundo do auditório. Sério? Todos os alunos dele na frente, né? Todos os caras famosíssimos ali na frente, muito gentis. Mas era a primeira vez que eu estava dando uma palestra sobre como registrar, né, toda uma via sensorial num animal desperto. Um ratinho, né? Certo. E tinha feito o primeiro estudo em macaco. Primeiro estudo, né? Termina, todo mundo faz perguntas triviais, ou perguntas que eu não tive... Nem me lembro o que eles perguntaram. Eu só estava focado na pergunta... Vai vir a pergunta, né? Dr. Vernon, talvez eu nunca tenha passado tanto pavor numa palestra, eu já dei milhares, mas nunca passei tanto medo visceral, né? Do que quando esse homem levantou, ajeitou o paletó... Aquela coisa de filme, né? Fecha todo... Fecha o foco. Foco só nele, assim, né? E ele andava com esse paletó de tweed, né? Sabe como é? Sei, todo. Com aquele blazer aqui, né? Por baixo, né? Porque era frio, era inverno. Ele levanta e fala: Dr. Nicolelis, I told you I would keep an eye on you. Ele falou, eu falei que eu ia manter a minha atenção no senhor. Isso foi 10 anos depois, né? Sei. Aí eu falei, bom, agora vem, né? Agora vai vir, eu vou jogar futebol, ainda dá tempo, vou ser músico. Na música não dá. Vou escrever, que nem minha mãe. Aí ele fala, posso fazer um postdoc no seu laboratório? Postdoc é quando você faz o treinamento final da sua carreira. Eu falei, como assim? What? Toda a plateia parou, né? O senhor está fazendo o que eu sonhei fazer há 20 anos atrás. Posso ser um postdoc no seu laboratório? Aí eu terminei a palestra. Tipo um aprendiz? Um aprendiz da técnica. Aí eu virei, anytime, Dr. Mountcastle. Anytime. Sabe quando você... Aquela descarga de adrenalina, vai, né? Eu saí de lá, todo mundo olhando pra mim, né? É fazer um gol de pênalti no final do campeonato. No Maracanã. Nunca ninguém vai saber disso, nunca ninguém vai, né, ver, mas como é? Você tá na Copa do Mundo, te dá uma bola, você põe a bolinha ali, né? E faz. Pá! Eu saí de lá, não sabia nem onde eu tava mais, né? E porque eles te levam pra jantar, né? Tal. Aí todo mundo assim, né? Como, né? Uau! Tal. Ali eu sabia que como a gente diz lá, né? We made it. Com o selo de approval do cara, né? Público, né? Porque não foi privado, ele não mandou uma carta para mim. Foi na frente dos pares. Isso ia espalhar para tudo que era canto, de todo lugar. Eu liguei pro John na Filadélfia e falei, fica tranquilo, we made it, né? Nós cruzamos a fronteira, né?